uma relação conturbada, um plano cruel e uma das formas mais dolorosas de violência que alguém pode sofrer. Você vai conhecer o caso de Mark Van Dongen, um jovem engenheiro que teve sua vida destruída por um ataque de sulfúrico em um dos crimes mais chocantes do Reino Unido e pelas mãos de alguém que um dia disse amá-lo. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo novo neste canal. Eu demoro muito para voltar aqui, mas é que essas 2 semanas tivemos algumas mudanças, alguns acontecimentos tristes, mas se você não me conhece, meu nome é Monique, aqui eu conto casos criminais reais de todo o mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica até o final do vídeo. Se você gostar do vídeo, você já se inscreve e participa da nossa comunidade do Criminal Sunday. Combinado? Se inscreve também lá nas nossas redes sociais, que tá tudo aqui embaixo na descrição. E let's go, que eu vou te contar essa história. Bom, nesse caso eu trouxe lá do Reino Unido, de uma cidade chamada Bristol. A cidade não é muito grande, mas também não muito pequena. Ela tem cerca de mais ou menos 470 mil habitantes, localizada no sudoeste da Inglaterra e aproximadamente 190 quilômetros de Londres. Na noite do dia 22 de setembro de 2015, um homem corre pela rua desesperado, gritando por socorro. Ele sai batendo a porta de todos os vizinhos, sai tocando a campainha de todo mundo. Ele já não se aguentava de tanto que ele pedia socorro. Então ele chegou até a casa de uma mulher. Ele tocou a campainha e dessa vez ele esperou. Ela estava dormindo, acordou logicamente desesperada. Ela levantou, olhou pela janela, deu aquela vasculhadinha ali na janela e viu um homem parado na sua porta que parecia estar derretendo ou sujo de algum produto que estava caindo pelo rosto dele, pelo corpo dele, sabe? No começo de tudo, ela achou que era algum tipo de brincadeira ali dos vizinhos, sabe? Mas ela, mesmo assim, abriu a porta porque o homem não parava de gritar por ajuda desesperadamente. E quando ela abriu a porta, para surpresa dela, ela descobriu um homem que só estava vestido de cueca box, com a pele do corpo inteiro derretendo e caindo no chão. Imagina a cena. Quem era esse homem? O cara se chamava Mark Van Dongen. Ele era natural da Holanda. Ele estava na Inglaterra por um período para estudar e já estava trabalhando como engenheiro civil. Ele era bem-sucedido, jovem, bem promissor. E todo mundo gostava demais do Mark. Só que em 2010 ele conheceu Berlina Wallace, uma estilista de 48 anos de idade, com histórico de traumas e problemas de saúde mental. Com o passar dos anos desse namoro com Berlina, os amigos eles relatavam que Mark parecia muito isolado e que Berlina se mostrava ciumenta, possessiva e agressiva. Os amigos chegaram a relatar que frequentemente Mark aparecia com alguns arranhões no braço, machucados, algumas marcas roxas. Teve uma certa ocasião que Berlinda chegou a jogar água quente no Mark enquanto ele estava dormindo. E como consequência, essa relação não durou muito tempo. Aliás, durou até muito tempo, durou 5 anos. Depois disso, eles terminaram o namoro. Aparentemente, ela estava aceitando a situação atual. Mas ela descobriu logo em seguida que assim que ele terminou o namoro com ela, Mark começou sequencialmente um outro relacionamento, o que teria desencadeado a fúria e a obsessão de Berlina. E chegando aqui no dia 2 de setembro, Berlina começa a pesquisar no seu computador sobre ataques com ácido. Sim, senhores. E nessas pesquisas, ela pesquisou 82 casos de ataques com ácido sulfúrico. E não só pesquisou, como ela procurava também saber como a vítima que sofreu o ataque ficou depois do ataque. Quais as sequelas que a vítima teve?
O que foi deformado no corpo da vítima, se a vítima ainda aparentava que parecia não ter sofrido de nenhum ataque com esse tipo de substância? Bem macabra, né? E logo depois disso, dela se convencer com todas essas pesquisas que ela fez, ela simplesmente entrou numa loja online, comprou uma garrafa de ácido sulfúrico concentrado. E no mesmo dia que ela fez essa compra, aconteceu uma chamada para a polícia de Mark. Antes mesmo dela efetuar essa compra, ela já vinha perseguindo Mark, fazendo ameaças a ele, ameaças inclusive à nova namorada dele. Então, no mesmo dia que ela fez a compra, Mark liga para a polícia e denuncia ela por perseguição. A polícia, ela simplesmente chegou a ligar para Berlina, para que ela parasse. Indicou, para aí, né? Que isso não é legal. Mas, se ela tivesse parado, esse caso não estaria aqui neste canal, né? Então, no dia 22 de setembro, Mark decidiu ir até a casa de Berlinda. Como ela insistia tanto com essas ameaças e a polícia não resolveu nada, ele mesmo tentou resolver. Ele foi até a casa de Berlinda para que definitivamente ela entendesse que o relacionamento acabou, para ela seguir a vida dela, que ele estava seguindo a dele. E foi confrontar ela para ela parar com essas ameaças que já não faziam mais sentido. Cada um tinha que seguir a sua própria vida. Só que a conversa foi se prolongando, ela parecia muito amigável, ela parecia que realmente ia parar com esses ataques. Chegou a concordar, realmente, Mark, você está certo e tudo mais. E demorou tanto que acabou ficando tarde ali. E o que aconteceu? Mark decidiu dormir na casa de Berlinda. O que é uma coisa muito estranha, porque... tá, né? E às 3 da manhã, premeditadamente, no horário certinho, Berlinda acorda, vai até a cozinha, pega o ácido sulfúrico, vai até o quarto onde Mark estava dormindo, que ele não dormiu junto com ela. Chegando lá, ela acorda ele e diz: se eu não posso ter você, ninguém pode. Então, ela deu uma risada sinistra e tacou o ácido diretamente na cara dele. E uma quantidade enorme que fez escorrer por todo o corpo. Logicamente, ele começou a gritar desesperadamente, porque ele nunca na vida dele imaginava aquela dor que ele estava sentindo naquele momento. E, consequentemente, ele saiu correndo pela rua gritando, pedindo socorro desesperadamente. Que foi quando eu comecei aqui o caso, que ele parou na porta daquela mulher. E a mulher abriu a porta para ele. Nisso, os vizinhos começam a ligar para o 911 e no telefone os paramédicos aconselham a ele a botar ele numa banheira com água bem gelada para amenizar as dores que ele estava sentindo naquele momento, até que eles chegassem ao local. Quando os paramédicos chegaram, logicamente, ele ainda estava agonizando de dor. Claro, gente, imagina, ele tinha queimaduras pelo corpo inteiro, não só no rosto, barriga, braço, perna, peito, tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Então, eles correram, colocaram ele dentro da ambulância e no caminho para o hospital, ele só sabia gritar: eu não estou enxergando, eu não estou enxergando, eu não estou enxergando. Gente, os danos causados por ácido são muitas vezes irreversíveis. Estamos falando aqui de queimaduras químicas profundas que chega até o osso do nosso corpo, sabe? Perca de tecido e a dor constante, que não vai parar nunca. E no caminho para o hospital, ele não só gritava que não estava enxergando, como ele gritava também que quem fez aquilo com ele foi sua ex-namorada. Pediu, logicamente, para os policiais irem até a casa da atual namorada, porque na cabeça dele ele achava que Berlinda ainda tinha um plano maligno que não ia só machucar ele, como também ia machucar a atual namorada dele. Porque ela sempre fazia várias ameaças, né? Gente, então, com
tudo isso, a polícia logicamente correu para a casa de Berlinda, onde a encontrou sentada no sofá, que parecia que ela estava até aguardando a polícia chegar. Ela não se deu o luxo nem de fugir. A polícia também foi até a casa da atual namorada para saber se estava tudo bem, e realmente a Berlinda não saiu de casa. Ela não tinha ido até a casa da atual namorada do Mark em momento nenhum. Chegando ao hospital, Mark foi logo induzido ao coma. Era a melhor solução, pelo simples fato das dores que aquele homem estava sentindo, gente. Para você ter uma ideia, ele perdeu parte da perna, porque o ácido, ele entrou e ele furava os ossos, entende? Tinha buracos nos ossos do corpo dele, e com isso fez que ele perdesse parte da perna. Ele perdeu a parte de uma visão, que o olho derreteu, e com isso tudo ele passou por dezenas de cirurgias. Nisso, né, a polícia ligou para os pais do Mark, que moravam na Holanda, avisando o ocorrido, e eles correram para a Inglaterra. Fato muito estranho, gente. Assim que o pai do Mark chega no hospital, ele pergunta, né, ali para a recepcionista sobre o filho dele, e ela indica o local que o filho dele está, e ele vai até o local, procura pelo filho dele, por toda a sala, por toda a enfermaria. Ele não acha o filho dele, ele volta na recepção e ele fala com a recepcionista: você deve estar havendo algum engano, meu filho não está aqui. O pai dele não imaginava a gravidade da situação que o filho dele se encontrava, que estava até mesmo irreconhecível aos olhos do pai. O pai passou por ele pela enfermaria, mas não o reconheceu, para vocês terem uma pequena noção da gravidade desse acontecimento. Então, assim, o pai dele estava esperando um garoto que ele cuidou, que ele criou, o filho dele, e não era mais o filho dele que estava ali. Estava completamente irreconhecível. Aqui não dá nem para descrever a situação real do rosto do Mark. Não tinha nariz, orelha, não tem como descrever. Para vocês terem uma noção, a polícia nem divulgou as imagens para não chocar a sociedade. 4 meses depois, ele sai do coma e ele só conseguia mexer a língua, falando algumas palavras muito poucas. Então, os pais dele levaram ele para a Holanda, porque não teriam condições de cuidar dele ali na Inglaterra, né? Já que a cidade natal deles era a Holanda. E na Holanda, senhores, para ficar pior, ele teve uma infecção pulmonar, que precisava fazer uma cirurgia que iria trazer mais sequelas do que ele já tinha. Porque a única coisa que ele tinha era a língua onde ele podia falar. E essa cirurgia ia fazer ele parar de falar, que era a única coisa que ele tinha, que era a única coisa que lhe restou de tudo. Então, depois de 15 meses de dor intensa e de depressão, Mark tomou uma decisão devastadora. Ele optou morrer por eutanásia, que era legalizado na Bélgica, seu país de origem, em janeiro de 2017. E Berlinda Wallace foi levada a julgamento em 2018. Ela alegou inocência, dizendo que não sabia o que o líquido causaria. Porém, foi comprovado que ela havia comprado ácido com antecedência, feito pesquisas sobre ataques semelhantes. O júri a considerou culpada por lesão corporal grave, mas não a condenou por assassinato, já que a morte ocorreu por eutanásia, um pouco controverso no julgamento. Ela foi condenada à prisão perpétua. Foi dito a Wallace que ela teria que cumprir 12 anos, menos o tempo que ela passou na prisão preventiva, antes que pudesse ser considerada para liberdade condicional. Fora do tribunal, o pai da vítima, Kees van Dongen, disse que a pena mínima não era longe o suficiente e argumentou que ela nunca deveria ser libertada. Ele disse, abre aspas, estou muito feliz que ela vá ficar presa por 12 anos, mas isto é muito pouco, já que nós, como família, fomos condenados à prisão perpétua.
Espero que ela cometa um erro e nunca mais saia da prisão. Fecha aspas. Ele ainda disse: só há perdedores neste caso. Isso arruinou completamente nossas vidas, financeiramente e como família. Nossa casa desmoronou. Espero que possamos começar a juntar os cacos e reconstruir. A polícia de Avon e Somerset disse acreditar que esta foi a primeira vez que alguém foi condenado à prisão perpétua por um ataque com ácido. A juíza Nicola Davis, de primeira instância, chamou o ataque de premeditado, sádico, malicioso e insensível, classificando Wallace como manipuladora, controladora e perigosa. Ela lhe disse, abre aspas, sua intenção era queimar, desfigurar e incapacitar Mark Van Dongen para que ele não fosse atraente para nenhuma outra mulher. Foi um ato de pura maldade. Quando ele estava vulnerável e quase nu. Seu foco era o rosto dele e depois o corpo. E ela acabou conseguindo o que queria, né? O caso, logicamente, gerou indignação no Reino Unido e impulsionou o debate sobre leis envolvendo ataques com ácido e violência doméstica. A partir de 2018, a venda de ácido e outras substâncias corrosivas passou a ser mais controlada na Grã-Bretanha. E o caso de Mark passou a ser símbolo de uma causa: justiça para a vítima de violência em relacionamentos tóxicos. Mark Van Dongen será lembrado não apenas pela tragédia que sofreu, mas também pela força com que lutou até o fim. E sua história, gente, é um alerta brutal, mas necessário, sobre os perigos do abuso silencioso. Então é esse o caso de hoje, simplesmente boquiaberta aqui, com tudo que aconteceu com esse homem, que pelo amor de Deus, onde que estava o juízo dessa mulher, jogar esse líquido corrosivo na cara dele. Que ódio é esse, senhor? Se você gostou desse vídeo, já curte, já compartilha com alguém que precisa saber e se prevenir de todo tipo de relacionamento tóxico. E se inscreve aqui no nosso canal também e vem participar da nossa comunidade do Criminal Sunday. E é isso, até a próxima, fiquem bem, tchau!